Uma das coisas que eu sempre me ocupei foi de tentar acompanhar, apesar do adiantado da idade, acompanhar o ritmo e a evolução dos fatos, e principalmente as coisas que acontecem espontaneamente na nossa sociedade, ou nas nossas sociedades, o que não deixa de ser um fenômeno curioso, que de repente, do nada, surgem e aparecem, vamos dizer assim, novidades relevantes, que as pessoas às vezes demoram para dar importância, e que uma das coisas que eu tenho tentado fazer sempre é dar importância, ou pelo menos atribuir a ela a relevância o mais rápido possível. E tentar registrar isso e o meu jeito de pensar sob a forma de livro. Esse livro tem um título, Para Ser Feliz no Amor, que parece realmente um título bastante superficial e bastante bobo. E alguém, então, no Facebook, ou no Twitter, não sei aonde, disse assim, mais um livro de autoajuda. Eu não fico ofendido com isso, porque eu nem sei o que a pessoa pensa quando ela usa essa expressão. Na verdade, ela está usando que nem um papagaio para falar de um certo tipo de livro que, teoricamente, é um livro medíocre, estimulador de pensamentos superficiais, que não leva a mudança nenhuma. Então, os livros chamados de autoajuda são os livros que não ajudam ninguém. E, portanto, eles não servem para coisa nenhuma. E eles não são autoajuda. Aliás, a própria expressão autoajuda significaria que o indivíduo não tem que ler livro nenhum. Ele tinha que se ajudar sozinho, né? E não lendo livro nenhum. Agora, existem livros que ajudam muito a gente. E eles não são chamados de livro de autoajuda, porque livro de autoajuda ganhou um caráter pejorativo, o que já significa uma maneira, vamos dizer assim, deturpada de entender a própria função do livro, né? O livro sempre tem que ajudar. Se ele não ajudar em nada, ele não serviu para coisa alguma. Tem alguns livros que as pessoas fazem, inclusive, pesquisa, do tipo, 3 dias depois que o indivíduo leu, perguntar qual é o conteúdo do livro, e a pessoa não saber mais dizer qual é o conteúdo do livro, ou sobre o que o livro trata. Esse livro, por exemplo, a pessoa não precisava ter lido, né? Porque esqueceu tudo. Não sobrou nenhum resíduo. O livro é uma coisa muito mais séria e muito importante. Apesar de, olha, eu faço todo tipo de programa, sempre fiz em rádio, televisão, escrevi para a imprensa, etc. É completamente diferente. O livro é uma coisa séria, é um diálogo, na realidade, não é um monólogo, é um diálogo com o autor, porque você compra o livro, você ouve ou lê o que o indivíduo pensa de um jeito muito mais sofisticado do que o que eu estou falando aqui agora, porque aqui é tudo improviso. O livro não tem nada de improviso, é tudo visto, revisto por outras pessoas, opiniões de terceiros. Então, é uma trabalheira danada que deixa uma síntese muito mais bem acabada e com um resultado muito mais consistente. Esse tipo de resultado, ele é o fruto da mente do autor, né? Quando é um livro intelectualmente honesto. E, portanto, é uma coisa importantíssima. Quando você lê, levar em conta quem é que está escrevendo, quer dizer, quem está escrevendo, não no sentido do nome que está na capa, mas você tentar entrar na alma do cara que escreveu para saber como é que funciona o pensamento dele. Isso é ler, né? Isso é dialogar com o livro. Tinha um filósofo romano, acho que o Epiteto, que ele achava muito chato conversar com os seus contemporâneos. E ele, então, preferia, segundo ele, conversar com os mortos. E os mortos justamente eram os caras que tinham escrito livros e deixado, né? Eram muito poucos naquela época, e provavelmente difícil de achar. Mas, de todo modo, é uma conversa onde você tenta extrair a essência do modo de pensar daquela pessoa, né? E, obviamente, quando o livro, principalmente quando o livro é de papel, e eu acho que para livro sério, o papel vai continuar sendo o lugar, o veículo de escolha para se ler, não para best-seller de momento, essas coisas, porque eu acho que aí é até um problema depois, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de jogar fora livro,
E tem certos livros que você acaba de ler, tem que arrumar um jeito de jogar fora. Senão só serve para criar traça e pó, e guardar pó. Então, agora tem outros livros, não, você escreve na máquina, você discorda do autor, você manda ele para aquele lugar, você briga com ele, você questiona, você volta a ver aquilo lá, 2, 3 anos depois, fala, não é que o cara tinha lá suas razões, não sei o quê, né? Então, é uma coisa muito rica e que não pode ser jogada fora e muito menos ser chamado de autoajuda no sentido pejorativo. Isto sim é um livro de ajuda, não autoajuda, mas de ajuda recíproca, quer dizer, porque o autor também aprende muito quando ele recebe observações e críticas a respeito do que ele faz. E o livro é completamente diferente dos outros veículos por causa do rigor. A gente tem tempo e paciência e tem que ter método para poder rever, consertar, arrumar, até sair do jeito que a gente gostaria mesmo. E ainda assim sai cheio de defeito. Mas não foi mal, aí a gente faz outro livro no ano que vem. E assim a vida anda. Né? Uma das coisas primeiras que eu consegui observar, e acho que com muita eficiência, sobre os grandes avanços da modernidade, foi justamente o FICAR. O FICAR foi um evento que aconteceu uns 25 anos atrás, eu acho. Produção independente dos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, não perguntaram para ninguém, eles tomaram a iniciativa de simplesmente começarem nas festinhas e nos bairros, trocar carícias eróticas do umbigo para cima, entre meninos e meninas da mesma faixa etária e da mesma classe social. Isso nunca tinha acontecido antes, né? E passou como um negócio banal, sem importância, né? E na minha cabeça, eu acho que foi um divisor de águas, porque foi talvez a primeira manifestação mais claramente unissex que aconteceu, em que realmente, primeiro, meninos e meninas ficaram mais próximos, mais amigos, porque a própria intimidade física criou esse clima. Segundo, criou-se uma atmosfera igualitária, que as meninas também podiam participar dessas trocas de carícias sem compromisso sentimental. Isso é muito importante também, uma separação clara entre sexo e amor, coisa que eu já vinha falando que é diferente e separado desde que eu mais ou menos comecei a escrever, uns 40 anos atrás, mas também só eu falo, até hoje ninguém fala. Meus colegas continuam achando que sexo e amor são parte do mesmo instinto. Não sei como, porque todo mundo já sabe que não é, menos eles, né? E realmente está na hora de se perceber o enorme abismo que separa as duas coisas. Os meninos sempre tiveram essa capacidade, né? Tendo intimidade sexual com mulheres, por exemplo, da vida, prostituta, evidentemente eles não achavam que aquilo lá tinha a ver com amor. Era realmente uma manifestação física pura, né? Mas, enfim, esse clima foi se dissolvendo com o FICAR, e no FICAR começou a acontecer um fenômeno extraordinariamente relevante, que foi o seguinte: o aumento enorme do número de mulheres em atividades, vamos dizer assim, profissionais, em universidades, em espaços acadêmicos, que antes eram frequentados praticamente só pelos homens, né? Então hoje, se no tempo que eu estudei, você tinha, na média, né, numa faculdade de medicina, por exemplo, 10% de mulheres e 90% de homens, hoje tem 60% de mulheres e 40% de homens, né? Isso tudo que começou a inverter a partir do FICAR, né? Onde talvez os moços ficaram um pouco mais folgados, porque também começaram a sentir que tinham um acesso meio facilitado em relação às moças, e as moças, percebendo que os moços ficaram folgados, resolveram ficar mais espertos, porque senão elas iam morrer de fome, porque não ia mais ter ninguém para sustentar elas, né? Então elas foram estudar, foram trabalhar, e hoje tem médicas aos montes, tem engenheira aos montes, tem profissionais femininos em todas as áreas, e algumas dominando, né? Caso do direito, por exemplo, praticamente todo advogado, todo juiz é juíza, todo delegado é delegado, não tem mais quase homem no negócio, né? Então, o mundo faz umas voltas curiosas, e às vezes a pretexto de uma bobaginha. Só bailinhos de 13, 14 anos de idade em que meninos e meninas começaram a se beijar, e a se tocar dentro de certo clima até respeitoso e reservado, e a partir daí começou um mundo novo, né?
e esse mundo novo começa por mero acaso. Essa é uma das coisas que eu registrei com veemência quando aconteceu, e bem quando aconteceu mesmo, e obviamente um monte de gente falou mal também, achando que eu estava defendendo a promiscuidade, né? Não tem promiscuidade nenhuma nisso, não tem nada mais puro, singelo do que essa troca, né? Promiscuidade seria os meninos continuarem frequentando os bordéis, que aliás estão cada vez mais em decadência, como também eu previ faz tempo. Eles acham que é por causa da crise econômica, mas eu acho que é mais complicado do que isso, né? Está aí uma notícia em algum jornal dizendo que o número de meninas que procuram a profissão, né, de garota de programa está aumentando e o faturamento dos bordéis está diminuindo. Eu acredito nos dois. Mas eu acho que principalmente vai haver uma tendência enorme dos homens não acharem mais graça nisso. Até porque cada vez mais também cresce o número de moços e homens até mais jovens que preferem se masturbar do que frequentar um prostíbulo, né? Então isso é novidade também. Os moços de repente perderam a vergonha de achar mais legal se masturbar do que ir em bordel, porque até outro dia os meninos que era importante ter o contato com as mulheres, né? É engraçado isso. Hoje não tem mais essa importância nenhuma. Aqui mesmo alguns programas que nós temos feito na CBN, aparecem alguns e-mails bem claros, tipo assim, me masturbo não sei quantas vezes por semana ou por dia, porque tem uns são bastante ativos mesmo, e não tem mais interesse nenhum em sexo com mulheres, né? Pelo menos com mulheres fora do contexto amoroso. Então o sexo, pelo jeito, também vai evoluir de um jeito ou masturbação ou sexo no clima amoroso, que aí sim é uma relação interpessoal por causa do amor, não por causa do sexo. Uma outra coisa que eu trabalho desde sempre também, e que agora eu vejo sinais de mudança relevantes, é a questão das escolhas amorosas. As escolhas amorosas sempre foram um problema muito, talvez na minha cabeça, um problema fundamental das coisas do amor, né? E aonde a margem de erro sempre foi enorme, né? E a escolha amorosa, ela define coisas importantíssimas sobre o futuro depois da relação. A escolha, quando eu falo escolha, parece que eu estou dando um tom racional para o processo. E estou mesmo. Não é que parece, estou mesmo. Ou seja, tem um ingrediente racional na escolha e tem que ter mesmo. Não é flechada do cupido, não é mágica, não é nada dessas coisas que as pessoas gostam de achar. Sabe, me encantei com a pessoa, não sei porquê. Não sabe porquê, está muito mal em termos de evolução emocional. Pessoas que têm um pouco mais de desenvolvimento emocional sabem perfeitamente por que se encantam com as pessoas. Até quando se encantam pelas pessoas erradas. Porque quando a gente se encanta repetido e regularmente pelas pessoas erradas, ela evidentemente está sendo governada por um fenômeno racional, né? Senão não teria o menor cabimento você ter o tal do dedo podre, por exemplo, é um dedo lógico. Eu quero tranqueira. Não é um dedo casual. Porque se fosse casual, ele decide de vez em quando tranqueira, de vez em quando legal. Não, só tranqueira, então não é casual. Se não é casual, ele tem lógica. E se tem lógica, ele tem racionalidade envolvida, né? Então as escolhas têm racionalidade e desde 1976 eu venho defendendo a ideia de que a escolha ideal é por afinidade, se não entre opostos, como defendia o Freud no seu tempo, com boa razão, porque no tempo dele o mundo era completamente diferente, homens mandavam, mulheres obedeciam, a ideia de complemento era uma boa ideia, porque aquilo que um sabia fazer o outro não sabia, o que um servia o outro não servia. Isso não serve mais para o mundo de hoje, em que homens e mulheres têm postura totalmente igualitária, além de outras variáveis que estão acontecendo na modernidade. Então, a ideia de afinidade se tornou indispensável e a transferência da ligação amorosa entre opostos, que era a que reinava até, e na prática reina até hoje, e a ligação por afinidade, se tem acontecido, eu acredito, em 76, 77, eu achava que isso aí era uma coisa que eu publicava um livro e, pum, o mundo inteiro ia descobrir que a afinidade é óbvio, que é melhor do que a diferença. Não aconteceu nada disso.
pessoas continuaram se ligando por oposição, por complemento, um tipo mais egoísta, um tipo mais generoso, isso continua até hoje, tudo igualzinho, e então nós temos que encontrar também uma explicação por que não muda, porque o discurso já mudou, inclusive, né? Hoje se fala em alma gêmea, mas o discurso mudou, mas não mudou o processo, vamos dizer assim, de escolha, que a escolha continua sendo entre opostos. Então nós temos que admitir a existência de um fator anti-afinidade ou anti-amor que envolva intensidade muito grande nas relações entre as pessoas, porque senão não faz lógica que as pessoas demorem tanto para ver ou para praticar aquilo que elas mesmas reconhecem como melhor, que é a ideia da afinidade. A afinidade é cada vez mais importante, porque hoje você tem problemas com 200 canais de televisão, se cada um gostar de uma coisa fica muito difícil. Tem duas cabeças pensantes, o homem não manda, a mulher obedece, não existe mais isso. Hoje você tem mulheres e homens em igualdade de condições, e portanto tem que haver um encaixe de gostos e interesses muito maior do que precisava antigamente. Então o mundo mudou nesse aspecto completamente e tem que haver, naturalmente, uma nova forma de escolha de parceria sentimental. Sem o que as relações vão começar a se tornar ou tão insuportáveis, né? Porque difíceis sempre foram, mas agora vão ficar insuportáveis. Porque mesmo no tempo que o homem mandava, a mulher obedecia, isso era só meio fachada, porque a mulher nunca foi tão dócil e boazinha assim, né? Sempre tinham lá seus recursos também para encontrar meios de tentar interferir, às vezes com muita sabedoria, no jeito de ser dos seus parceiros. Então, evidentemente, isso é outra variável que está acontecendo neste exato momento, que é a conscientização maior das pessoas de que a razão tem que participar desse processo de escolha e que a racionalidade não está obrigatoriamente em oposição ao emocional. Porque não é assim, a mulher é uma mulher boa, ou o homem é um homem legal, serve, tem todos os requisitos para ser marido, mas o meu sentimento não acompanha essa racionalidade. Quando a pessoa está madura emocionalmente, ou mais amadurecida, mais pronta para enfrentar esse medo do amor e esse medo da felicidade, a pessoa naturalmente se encanta por quem lhe trata bem, por quem é legal e com quem ele convive legal, né? O que não tem mais sentido e tem que parar de acontecer é exatamente o inverso. Ou seja, as pessoas falarem, como tantas vezes eu ouço, toda semana, né? O cara é egoísta, agressivo, estourado, malcriado, mas eu amo. Né? Como amo? Alguém que te trata mal, alguém que te desconsidera, alguém que te rebaixa, que te põe para baixo o tempo todo e você ama. Então, aí tem defeito. Né? E não em você. E aí tem defeito assim, quer dizer, a razão foi para uma direção e o coração foi em outra direção. O normal, na minha cabeça, é que a razão e o coração podem perfeitamente andar na mesma direção. Não há nenhuma razão, nenhuma vamos dizer assim, nenhuma condição histórica ou mesmo filosófica ou mesmo mágica que obrigue que o coração ande numa direção e a razão noutra. Né? Não é assim que funciona, a não ser por causa do medo do amor. Porque o medo do amor é uma variável muito forte. Esse medo do amor faz parte do medo da felicidade. Já falei disso em todos os livros, falo aqui de novo, né? Mas não vou falar hoje para vocês, porque eu acho que vocês já estão enjoados de saber que eu acho que existe medo da felicidade, que é um medo gozado, porque no fundo é claro que é o medo de perder a felicidade, mas quanto maior a felicidade, parece que esse medo é maior. E esse medo sendo maior, as pessoas acabam fugindo da situação ideal, né? Que é o do relacionamento baseado em afinidades. Agora, o livro trata de coisas muito mais práticas também. O que funciona e o que não funciona, por exemplo, nas relações de namoro, hoje em dia. E namoro e casamento hoje virou uma coisa só também, né? Uma coisa muito parecida, porque os casais de namorados viajam juntos, dormem juntos na casa dos pais, da moça ou do rapaz. Não era assim também há 25, 30 anos atrás, a não ser excepcionalmente, né? Então,
uma liberdade tamanha dentro das casas e das famílias, que faz também com que os moços e moças não tenham mais tanta pressa, nem em morar sozinho e nem em casar. Porque tudo que eles vão obter, ou morando sozinho ou casando, já tem na casa dos pais, por menos dinheiro, né? E, naturalmente, não tendo os transtornos de ter que organizar e como fazer compras, cuidar de administração doméstica, etc. Né? Então, tudo ficou muito parecido e, na verdade, o que funciona e o que não funciona, eu vou falar o que não funciona. Obviamente, o que funciona é o inverso do que não funciona. Né? Eu teve uma época, na hora que eu estava escrevendo o livro, que eu fiquei na dúvida se eu fazia um capítulo sobre o que funciona e outro sobre o que não funciona. Depois eu concluí que era o mesmo capítulo, porque é só pegar um e virar de cabeça para baixo que dá o outro. Então, o que não funciona, eu vou falar só as coisas que não funcionam, bem rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Críticas e rebaixamento, né, que é uma das coisas que eu falei que é muito típico desses casais que, teoricamente, a pessoa ama, apesar de ser maltratado, mas criticar e rebaixar o parceiro é golpe baixo, né? É sinal claro de insegurança daquele que faz isso. Quer dizer, todo indivíduo que gosta de rebaixar o parceiro, primeiro, ou valoriza e muito, porque senão não ia gastar tanta energia rebaixando, e segundo, mais dia menos dia, esse rebaixado vai ficar cheio e vai dar um final nessa história. Então, isso é uma típica história que tem prazo de validade, né? Então, as quase todas as relações de má qualidade hoje têm prazo de validade, mas esse tem prazo de validade mais curto ainda, porque um dia o indivíduo acorda e fala assim: eu não quero mais ninguém me botando para baixo, né? Ou então o indivíduo descobre, apesar de toda a sabotagem desse que põe ele para baixo, que ele é um cara legal. Quando ele descobre que ele é um cara legal, ele não quer mais que ninguém fique botando ele para baixo. E às vezes descobre que é um cara legal por razões de sucesso profissional, porque encontrou outra parceria onde ele é valorizado e respeitado, tratado com consideração e assim por diante, né? Nesse processo de crítica e rebaixamento, às vezes entra inclusive o elemento erótico, principalmente de algumas mulheres que usam os seus dotes e o seu poder sensual com a finalidade de humilhar e rebaixar o parceiro. Aí esse cara encontra uma outra mulher que fala para ele que ele é um garanhão, ele vai embora. Com razão. Querer mandar. Hoje também, aliás, eu nunca entendi por que as pessoas querem mandar. É uma coisa que para mim é um mistério. Qual é a vantagem de mandar? Para mim dá um trabalho, né? Não ganha nada, né? Tem risco, porque se der errado ainda é responsabilidade da gente, né? E as pessoas adoram mandar. Não sei para quê, não sei quanto ganha, né? Mandando, né? E evidentemente tem várias maneiras, formas sutis ou não sutis, mas que esse gosto por mandar realmente também cria problema, porque hoje, principalmente os homens, ainda tem muitos com essa mentalidade de querer mandar. Isso aqui cria uma condição de desrespeito pela figura da mulher, né, que hoje, eu volto a insistir, tem condição idêntica à do homem, né, idêntica se não superior, porque em nível de instrução tem mais mulheres nas universidades do que homens, então a condição é muito favorável do ponto de vista das mulheres, e portanto querer mandar nelas, e ao invés de entender que hoje são duas cabeças, e duas cabeças têm que implicar, todas as decisões têm que implicar em negociação, e negociação implica respeito pelo modo de ser e de pensar de cada um, respeito inclusive pela diferença entre as pessoas, e tudo isso é absolutamente indispensável no mundo moderno, né? Então, essas atitudes em que o indivíduo se atribui direitos e deveres, obrigações e também poderes especiais, principalmente os homens, esse machismo, esse resíduo machista, ele está com os dias contados também, não tem a menor chance de continuidade, né? Outra coisa que também não funciona mais, de jeito nenhum, é implicar com a individualidade de cada um. Quer dizer, não adianta a mulher ficar incomodada, como ficava até muito pouco tempo, quando o homem no domingo queria ir
à tarde no jogo de futebol, né? Elas ficavam ofendidíssimas. Como? Vai gastar o domingo, dia da família, para ir no estádio? Os homens nem suportavam a hipótese de uma mulher sair para jantar fora com as amigas durante a semana, mesmo que ele não estivesse em casa, né? Então, essas coisas ligadas à individualidade são todas muito recentes e a individualidade cresceu muito. A individualidade crescer não é egoísmo, o individualismo crescer não é egoísmo, é apenas um subproduto também dos tempos modernos, onde o indivíduo tem forçosamente que passar longos tempos, às vezes sozinho, né, por mil razões, ou razões de trabalho, ou razões mesmo de frustração no plano sentimental, por não ter parceria, etc. Então, naturalmente, a individualidade cresceu e as pessoas estão acostumadas a ser um pouco mais donas dos seus narizes e não tem gosto nenhum por imaginar alguém querendo restringir esse espaço que todo mundo de alguma maneira conquistou. Isso também hoje, às vezes até em nome, por exemplo, do ciúme, né? Que é um sentimento, vamos chamar até legítimo, mas que não dá ao seu portador o direito de restringir a liberdade de locomoção do outro, né? Eu tenho ciúme, portanto você não pode fazer isso ou aquilo, não pode usar esta ou aquela roupa e coisas desse tipo. Isso não cabe mais no mundo contemporâneo. Então todas essas coisas hoje, elas determinam um rancor que vai se acumulando naquele que é restringido nos seus legítimos direitos, e isso mais ou menos inexoravelmente termina mal, né? Então esse é outro ramo, outro aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A forma de conversar, né? Aí eu vou falar do que funciona. Tudo que não for isso aí não funciona. Então, a forma de conversar, a única que funciona realmente para um verdadeiro diálogo, é o uso de todas as falas na primeira pessoa do singular. Ou seja, eu fico triste com isso, eu me aborreço com aquilo, eu não gosto disso aqui, eu não gostaria que as coisas fossem assim ou assado. Ou seja, eu não gostaria, não é? Não faça. O verbo não pode estar no imperativo, né? Sabe, o duelo é no imperativo, fica todo mundo querendo ganhar a disputa. Se quiser, na verdade, se entender com o outro, evidentemente tem que falar de um jeito que o outro ouça. E para o outro ouvir, tem que ser falado de um jeito fofinho. E o jeito fofinho é eu sempre na frente. Eu me entristeço com isso, eu me aborreço com aquilo, eu me decepciono com aquilo lá. Decepcionar, por exemplo, é uma palavra pesadíssima, né, nas questões sentimentais, porque o amor deriva da admiração. Então, decepcionar é uma palavra pesada. Agora, tem que ser cuidadosamente conversado tudo. E as coisas que eu aviso a uma parceria minha, né, que eu não gosto ou que me entristece, se não forem coisas tão indispensáveis para essa outra pessoa, é absolutamente relevante verificar o que ela vai fazer com essa informação. Se ela pegar a informação que eu dei, não gosto disso, e não der a mínima pelota e continuar agindo exatamente da maneira que eu não gosto, evidentemente aí a bola voltou para mim. E quem está com problema sou eu, né? O que eu vou fazer estando do lado de uma pessoa que faz um monte de coisa que eu não gosto e que não é tão indispensável para ela? Mas, de todo modo, o diálogo que é produtivo e rico é só aquele que se dá na primeira pessoa do singular. Nada diferente disso funciona. Falando um pouquinho sobre sexo, ciúme e lealdade. O ciúme, na verdade, é um problema, eu já cheguei a falar um minutinho aqui. O ciúme sentimental é meio inexorável, né? É muito singelo, muito simplório imaginar que a gente vai poder acabar com ele. Esse ciúme sentimental não tem nada a ver com as coisas só do amor homem e mulher. Ele aparece também entre irmãos, né? Ele aparece em relação à família, ele aparece, vamos dizer assim, francamente aparece até em cachorro, né? Quem tem 2 cachorros sabe que se você fizer afago num, o outro vem correndo atrás, né? Ele fica muito, e se puder, e se for mais forte, passa na frente e empurra o outro, né?
cachorro não é culturalmente influenciado para virar isso aí. Quer dizer, todo mundo quer um espaço, né, de prioridade na vida do outro. Isso é o símbolo sentimental, que às vezes pode aparecer em relação à figura da mãe, do cônjuge, pode em relação ao irmão, para uma pessoa que não tenha nada de risco erótico. Esse ciúme tem que ser administrado com cuidado e é papel daquele que é o objeto do ciúme não estimular e não ativar esse ciúme, entender e respeitar e tentar ao máximo deixar claro para o parceiro que ele é o personagem principal na vida daquela pessoa, quer dizer, e portanto deixar bem claro a importância e o papel dele acima de outros papéis. Isso ajuda a diminuir um pouco, pelo menos, o ciúme sentimental. O ciúme sexual é bem menos dramático, né, porque todo mundo que já pensou um pouquinho sabe que o sexo não é obrigatoriamente sempre praticado junto com o amor, e o sexo longe da questão sentimental, às vezes, para muitas pessoas, é tolerável, né? Então, existem casais que gostam dessa ideia de liberdade sexual um pouco maior, etc., e não é o caso aqui da gente discutir. Mas, realmente, tudo depende daquilo que é combinado. Eu acho que a lealdade parte do princípio de que não se pode trair aquilo que for combinado, né? O combinado sempre pode ser variado, mas realmente o que não pode é haver uma combinação e essa combinação ser, vamos dizer assim, travada ou ser desprezada por uma das partes envolvidas, né? O livro fala também um pouquinho sobre as crises nos namoros ou nos casamentos. Namoro e casamento sempre um pouco misturado, né? Uma das principais causas de crise hoje são divergências nos projetos de vida, muito mais frequentes hoje do que no passado, porque no passado também projeto de vida em geral era um projeto, primeiro era muito simples, a vida, se vocês imaginarem a vida 150 anos atrás, ou mesmo 100 anos atrás, mal tinha luz elétrica, todo mundo fazia as mesmas coisas, não tinha projeto de vida nenhum, todo mundo trabalhava de sol a sol, as mulheres tinham um filho atrás do outro e se morria com 45 anos, não dava tempo de ter projeto de nada, né? A vida voava, né? Então, completamente diferente, não adianta, inclusive, imaginar que a gente vai conseguir ter soluções para certos problemas contemporâneos através de, vamos dizer, de reflexões que foram feitas, mesmo pelo Freud, por mais genial que ele tenha sido, há mais de 100 anos atrás, né? Então, a divergência de projeto de vida hoje é muito grande e muito mais frequente justamente porque as mulheres também têm projeto. Então, eu já vi tantas histórias, sabe, de casais que ficam assim, a moça tem um doutorado para fazer no exterior, o moço tem, ou vice-versa, o moço tem um emprego fixo e bom aqui no Brasil, e fica uma dúvida se ela vai, se não vai, se ela renuncia a carreira ao projeto em função da vida em comum, se eles vão os dois juntos, se ele renuncia a carreira dele aqui para ir acompanhando ela, enfim, situações que nem sempre, ou se vão namorar à distância, quanto esses namoros à distância se sustentam, né? Tudo isso são problemas complicadíssimos que hoje, com frequência, acabam por definir e determinar crises sem capacidade de superação. Assim também, algumas outras são difíceis de serem superadas, que seriam certas divergências de caráter religioso, né, onde todo mundo tem convicções firmes e definidas sobre as suas posturas e posições, e nem sempre isso coincide ou é compatível com o modo de ser e de viver da outra pessoa. Então também aí a gente fica num momento... São todas situações, vamos dizer assim, muito novas. Eu volto a insistir, tudo parece velho, mas é tudo novo, porque casamento, por exemplo, com diferenças religiosas muito grandes, era muito raro no passado. No passado, as famílias escolhiam os parceiros e as parcerias eram todas fundadas em afinidade de religião, afinidades de vamos dizer assim, patrimoniais, interesses em comum das famílias, etc. Não tinha esse negócio de um judeu ortodoxo resolver casar com uma moça negra e católica, né? Isso aqui são problemas recentes, né? Obviamente, esse exemplo que eu dei também não é um exemplo muito
comum, mesmo hoje em dia. Mas, de todo modo, há problemas, vamos dizer, até mesmo no seio da própria religião, né, quando elas são, às vezes, mais exigentes e mais cheias de rituais, né, e que um respeita mais esses rituais, outro respeita menos esses rituais, e esses rituais acabam por definir limitações para o estilo de vida, né. Outra coisa que acaba gerando uma crise é quando os egoístas, que são pessoas muito sedutoras, simpáticas, agradáveis, vai mostrando mais claramente essas suas facetas egoístas, que às vezes no início de um relacionamento não aparecem tão bem, né? Então no começo as pessoas estão achando que está tudo legal, que o casal se dá muito bem, que o moço é bonzinho, não sei o quê, e o bonzinho vai virando não tão bonzinho, vai virando cada vez mais exigente, cada vez mais cobrador, cada vez mais, de repente tem um ataque de nervos, estoura por uma bobagem qualquer, e quando vai ver, então vai se configurando aquele tipo de personagem autoritário, muito mais simpático para fora do que para dentro de casa, e um monte de características que acabam por definir, vamos dizer assim, uma decepção maior daquele que é mais generoso, quando não é esse o caso, quer dizer, quando não é o caso do generoso querer mesmo o egoísta, né? Então, pensou que o cara era mais parecido com ele e foi percebendo que não era tão parecido, o cara ou a cara, sempre é tudo, tanto faz homem e mulher, não tem diferença nenhuma, e também não tem diferença nenhuma se nós estamos trabalhando no mundo ou heteroafetivo, é tudo igual, né? Também podem surgir alguns defeitos intoleráveis, apesar das qualidades enormes de afinidade. Um desses, por exemplo, não raro, nem um pouco raro, é, por exemplo, um dos dois, principalmente os homens, seria adictos mesmo, viciados em álcool. E o alcoolismo também mais severo só aparece mais para frente, durante o período mais comprido de namoro. E aí é preciso muita cautela se você quer entrar numa fria dessa, porque realmente você começar a se relacionar com uma pessoa que tem o vício do álcool é um problema, porque não é nada fácil largar o vício, né? O álcool pode ser outras drogas, então nem se fala, né? Então são situações que aparecem depois e que podem estragar todas as qualidades, quer dizer, um defeitinho pode realmente ser suficiente para desqualificar todas as outras eventuais qualidades legais que uma pessoa possa ter. Então é preciso sempre um tempo comprido, inclusive de namoro, para que a gente possa ter uma visão mais clara de todos esses detalhes, para poder ter uma atitude final mais sábia e uma decisão que leve em conta tudo isso, né? Evidentemente que uma das coisas que às vezes também leva as pessoas a ficar muito tempo parado esperando resultados, esperando que o outro mude, essa ideia de que o outro vai mudar é uma ideia que a gente também não deve alimentar, porque ela é uma ilusão, né? Que só serve para postergar a decisão da gente, e é no fundo um ato quase de covardia, porque os outros mudam só quando eles querem mudar, não quando a gente quer que mude, né? Querer mudar o outro é realmente uma ingenuidade, e 100% dos casos mal sucedida. Às vezes a pessoa quer tentar fazer isso porque tem medo da solidão, porque a solidão, para algumas pessoas, aparece como uma coisa muito dolorida, como alguma coisa que dói, uma coisa perigosa, uma coisa ameaçadora. E, no primeiro momento, quando há a ruptura de um namoro cumprido ou de um casamento, realmente existe essa dor, mas essa dor passa, porque ela não é a dor inexorável de estar sozinho, ela é a dor na transição, né? Existem sensações horríveis na transição, como existem às vezes sensações prazerosíssimas, mas só na transição. Completada a transição, desaparece o fator tão grave e as pessoas entram numa categoria diferente, que seria o viver só. E aí, outra novidade, essa talvez é a mais, depois do ficar, a mais dramática de todas, né? Que é o seguinte: a qualidade de vida das pessoas vivendo sozinhas só tem melhorado. Até há pouco tempo atrás, todo mundo estava apavorado com a ideia de ficar sozinho. Até há pouco tempo atrás, solidão era quase um veneno, as pessoas se assustavam terrivelmente. E hoje é uma opção crescente, principalmente para aquelas pessoas que já casaram uma vez, né? As pessoas adoram
viver sozinho, adoram, porque também a qualidade de vida ficou completamente diferente. Hoje não há restrição social nenhuma ao indivíduo solteiro, quer dizer, não há nenhuma discriminação, não existe lugar que o indivíduo não possa ir, não existe nenhum preconceito contra o indivíduo que está solteiro ou divorciado, não existe restrição à sua vida sexual, mesmo para os homens que nunca foram muito hábeis para gerir as coisas domésticas. Em primeiro lugar, muitos estão virando ótimos cozinheiros. Segundo, nunca foi assim, eu nunca mexeu na cozinha como mexe hoje, não. Hoje, inclusive, virou chique, né? Essas coisas vão mudando completamente o perfil das relações afetivas. Não pode subestimar a dramaticidade e a importância dessas coisas, que parecem tudo pequenas coisas, mas elas são extraordinariamente relevantes. Hoje existe forno de micro-ondas, porções individuais de comida em todos os supermercados, e coisas que, na realidade, há 30 anos atrás não existiam. Aliás, há 30 ou 40 anos atrás não existia flat em São Paulo. Né? O indivíduo se divorciava e tinha que ir para o hotel. Aliás, os hotéis eram horríveis e todos no centro da cidade. E caro. Ele tem que comer fora todo dia, isso aqui, ou então voltar para a casa da mãe. Né? Situação de aguentar, capaz de fazer o indivíduo aguentar casamento de muito má qualidade. Né? Mas não é mais assim hoje. Né? Hoje você tem que imaginar o contrário. Quer dizer, a quantidade de vida das pessoas sozinhas sendo tão boa, ela se transforma numa nota de corte. E só vão resistir, na minha opinião, e isso nós vamos ver logo, só vão resistir os casamentos que tiverem nota acima da nota de corte. Ou seja, todos os maus casamentos vão terminar. Todos os maus casamentos, todos aqueles que forem piores, se derem uma qualidade de vida pior do que a vida do solteiro, vão terminar. Né? E são, na minha opinião também, a grande maioria dos casamentos. Né? Então, se trata de aprimorar rapidamente a qualidade dos casamentos antes que isso os alcance. Né? Eu penso que realmente hoje nós vivemos nesse aspecto um aspecto super interessante, porque é assim, eu acho que eu sempre disse que existem 3 estados civis: mal casado, solteiro, bem casado. Mal casado vai desaparecer, só vai ficar solteiro e bem casado. Né? E, portanto, e tem vários ingredientes que estão contribuindo para esse bem casado. Um deles é a qualidade de vida das pessoas solteiras, outro é a pouca pressa também das pessoas de se casarem. Né? A idade média de casamento mudou completamente. Hoje, a faixa etária de casamento, por exemplo, na França, as moças se casam em média com 30 anos e meio, os rapazes com 32 anos e meio, isso é a idade média. Né? Há 30 anos atrás, a idade média era 20 e pouquinhos anos, em todo lugar. Então, também são 10 anos a mais para as pessoas criarem juízo e aprenderem a amadurecer e aprenderem a escolher melhor os seus parceiros para não ter que cair na categoria dos mal casados e depois ter que divorciar, um filho pequeno, etc., que é um inferno. Né? E que não só é um inferno, mas seria a repetição de equívocos e de problemas que a minha geração já viveu. Né? A geração dos mais jovens tem a obrigação de aproveitar esse know-how para avançar e ter uma qualidade de vida melhor do que isso depois. Né? E um dos aspectos importantes, inclusive nesses segundos relacionamentos, com o pessoal mais velho, é esse, se é para namorar ou casar. Evidente, quando se é jovem, 20 e poucos anos, 27, 30 anos, e quando se está pensando realmente em construir um projeto de vida em comum, filhos, patrimônio, etc., evidentemente que nós estamos diante de algo que a gente continua vendo os casais se casando. Né? Então a gente vê o casamento acontecendo com regularidade, vamos dizer assim, por aí. Quer dizer, o tempo todo eu recebo convite de casamento. Então, naturalmente, é muito diferente o casamento aos 28, 27, 28, 30 anos, e de uma pessoa que se divorcia com 50 anos e se divorcia, entre outras coisas, porque se encantou com um outro personagem, tanto faz homem e mulher,
E aí, antigamente, por exemplo, saía praticamente de uma cama para outra, diretamente. Hoje ninguém faz isso mais. Todo mundo faz um pit stop na vida de solteiro, e um monte dos que param na vida de solteiro olham bem, fazem as contas e falam assim, oh, espera um pouquinho, vou pensar direitinho 2 vezes antes de casar de novo. Quer dizer, dá uma travada nesse processo de rapidamente voltar a se comprometer com o casamento. Inclusive porque os segundos casamentos são mais complicados ainda do que os primeiros. A grande verdade também é que os segundos casamentos, eles envolvem um lado operacional, além do sentimental. Todo casamento envolve um lado operacional muito importante, além do sentimental, né? E o lado operacional, quer dizer, as coisas práticas da vida, os filhos, dinheiro, organização doméstica, quem é bagunceiro, quem é ordeiro, enfim, um monte de aspectos práticos que, quando se namora ou cada um mora numa casa, não existe nenhum desses grandes problemas, vamos dizer assim, na operação. Agora, as pessoas, quando têm casamentos, segundos casamentos, ainda existe também o problema dos filhos dos primeiros casamentos, né? E os filhos dos primeiros casamentos, eles são, às vezes, suficientemente desinteressantes ou para o novo parceiro, ou eles não suportam o novo parceiro, ou ele não suporta os filhos do novo parceiro, enfim. A análise combinatória deixa de ser de 2 pessoas para ser um numerão de pessoas, entendeu? E esse número, a margem de desentendimento é monumental. E aí a gente acaba tendo, vamos dizer assim, uma chance de que o lado operacional venha destruir o aspecto sentimental. Isso não só nos segundos casamentos. Às vezes pessoas que têm hábitos e estilos de vida muito diferentes, pessoas que têm horários muito diferentes, gostos muito diferentes em termos de trabalho, ritmos de esportivos muito diferentes, etc. Ou então, mesmo hábitos noturnos, o ronco, por exemplo, né? O ronco é um problema terrível, porque às vezes o casal insiste em ter que... Você vê que é as crenças, né? Aqueles preconceitos sólidos e enraizados. O casal tem que dormir na mesma cama, um roncando e o outro cutucando ele, quando o quarto do lado está vazio. E às vezes é melhor até 2 casas mesmo, se um é bagunceiro, outro é ordeiro, etc. Quer dizer, não há obrigatoriedade mais. Tem que imaginar um mundo mais dinâmico e mais livre de qualquer tipo de obrigatoriedade. Isso é que eu acho que é o mais moderno realmente, né? E tem que entender que os casamentos, mesmo aqueles dos jovens, têm problemas muito maiores do que existiam antigamente, né? Os casamentos hoje são muito mais complicados do que antes. Primeiro, tem 2 cabeças, né? Volto a dizer, homem e mulher pensam, essas 2 cabeças são sempre um problema, porque pode ter muito mais divergência do que nos tempos de antigamente, onde só tinha uma cabeça que mandava, pelo menos oficialmente, e isso aqui dava soluções mais práticas e rápidas para as coisas. Hoje, os filhos dão muito mais trabalho do que davam antigamente. Muito mais, né? Se a minha geração, os meninos brincavam na rua. Até hoje, em certos lugares do mundo, isso sim, não é em todo lugar, que as crianças vivem enclausuradas como aqui, né? Mesmo em cidades pequenas, hoje as crianças não circulam livremente, né? Com medo de assalto, de violência, e a quantidade de tempo que as crianças gastam também nas suas atividades eletrônicas, né? Faz com que eles realmente fiquem muito mais tempo junto com adultos, eles são muito mais exigentes, muito mais cobradores. A educação hoje também se tornou muito mais pró-criança, paparicar a criança, cuidar de criança, não traumatizar a criança. Antigamente ninguém se preocupava com nada disso, traumatizava à vontade, e as crianças praticamente cresciam no quintal, né? Hoje não é nada assim, nem os cachorros mais é assim. Até cachorro hoje dá mais trabalho que antigamente. É verdade, não sabem que é tudo verdade, né? A quantidade de opções de lazer é enorme, com as televisões tendo 200 canais, então conseguir compartilhar programas e interesses é muito mais difícil do que antigamente, né? Não existe mais nem mesmo aquilo que existia
há uns 20 anos atrás, que eu de brincadeira falava que os homens exigiam que as mulheres sentassem do lado deles para ver televisão e eles ficavam com o controle remoto fazendo assim. Então, isso também não tem mais a mulher geisha e não tem mais o cara fazendo assim no controle remoto, né? Também desapareceu, porque agora tem que respeitar o parceiro, né? Agora, tem que haver muito mais afinidade para poder dar certo isso. Segundo os casamentos, então, nem se fala. Como eu disse, eles, além de todos esses problemas do primeiro casamento, eles têm, vamos dizer assim, que dar conta dos problemas que são os resíduos dos primeiros casamentos, principalmente os filhos, além de, evidentemente, problemas financeiros que às vezes ficam mais graves, porque uma parte do patrimônio ficou para trás e coisas dessa ordem, né? Enfim, só para terminar, porque eu gosto de fazer as coisas dentro do prazo combinado, né? Eu acho o seguinte: esses períodos de rápida mudança, eles exigem aquilo que eu chamo de porosidade, ou seja, a capacidade do cérebro primeiro de captar essa novidade, tentar incorporar isso, tentar usar isso como fator de amadurecimento, né? E esse fator de amadurecimento ser gerador de uma riqueza interior e uma espécie de reciclagem permanente. E essa porosidade e essa reciclagem, ela pode perfeitamente se fazer através imediata, sim, pelos livros, porque o livro não é, eu volto a dizer, uma coisa de autoajuda, é uma interação profunda e consistente com a pessoa que escreveu o livro. Vivo ou morto, é um ser que tem todo o seu psiquismo, toda a sua alma colocada ali dentro daquelas páginas, com as quais você pode interagir, criticar, se rebelar, concordar depois, divergir, opinar, escrever, grifar, falar mal, pode xingar, pode tudo. Não precisa ser como na internet, que grosserias às vezes desnecessárias. Mas, de todo modo, todo esse processo de porosidade gera um amadurecimento emocional, e o amadurecimento emocional é a condição fundamental, na minha cabeça, para que as pessoas possam acompanhar a evolução, e não só isso, se beneficiar dela, ou seja, se beneficiar do fato de que hoje nós temos uma condição privilegiadíssima para viver relações afetivas de ótima qualidade, assim como, para quem preferir, relações individuais ou solitárias de ótima qualidade também, e acompanhar ainda tudo o que vem pela frente, porque isso aqui tudo é só o início da brincadeira, né? Quando a gente vê alguns autores pensando, ou alguns trabalhos sendo feitos, por exemplo, no norte da Califórnia, daqui a pouco nós estamos pensando aí em robôs com inteligência artificial, nós estamos falando em carro sem motorista, nós estamos falando na própria medicina, é metade hoje robótica, daqui a pouquinho nós estamos falando de coisas que nem sei começar a falar, engenharia genética e outras coisinhas, né, desse tipo. Então, realmente, quem não tiver, principalmente os jovens, né, quem não tiver com o cérebro aberto para poder incorporar todas essas inovações que vêm aí com toda a força, eu acho que vai levar uma vida absolutamente medíocre perto daquela que está aí disponível, aberta para todos nós hoje. Quer dizer, aproveitar e viver uma vida rica em felicidade sentimental, rica em atividade intelectual que seja gratificante e produtiva e ao gosto de cada pessoa, rica em leituras, em filmes, em vídeos, em música, em tudo aquilo que realmente faz tão bem para a alma e que, na verdade, apesar de todo mundo reclamar do preço, custa tão pouco. Muito obrigado.